O titular do time do estúdio às sextas-feiras aqui no estúdio CBN é o Ney Carrasco, tá aqui com a gente ao vivo e vamos falar sobre uma polêmica, né? Congresso aprova, presidente veta, o Congresso quer barrar o veto e os artistas ficam sem incentivo da Lei Aldir Blanc, Ney Carrasco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. É isso, né, Marco? Mais uma vez, né, o setor cultural enfrentando aí, né, os meandros da política e é muito triste, né? Eu tive o prazer de participar do processo de criação da Lei Aldir Blanc I, né, em 2020, que foi um processo árduo e que teve resultados excelentes, né? Todos os municípios do Brasil, todos os estados foram contemplados. Campinas recebeu uma boa cota de recursos e os resultados desses projetos daquela época estão, desde o ano passado, aí alimentando o setor cultural, né? E agora nós tínhamos uma lei muito bem pensada, né, que iria, assim, oferecer recursos anualmente para a reconstrução do setor cultural, né, e para o fomento, né, de todo esse setor que sofreu tanto, está sofrendo tanto com a pandemia. E é triste ver isso, né, porque assim, as pessoas às vezes, eu já falei aqui, né, em outros momentos, as pessoas elas olham para a cultura só como, nossa, é dispensável, é lazer, né, não é, no momento de crise não é necessário. Não é nada disso, né? Esses 3 bilhões anuais que seriam investidos aí no setor vão gerar empregos diretos e vão gerar empregos indiretos, né? Empregos diretos do setor cultural, e quando a gente fala em setor cultural, não estamos falando só daquele grande cantor que está no palco, não, mas de todos aqueles que trabalham no entorno, dos artistas que não são tão famosos e que levam cultura para a sua região, para as suas cidades, e, acima de tudo, o setor econômico, né? Porque esse dinheiro ia entrar no setor econômico, fomentar a economia, né? Gerar trabalho, gerar renda, né? E não só para o setor cultural, tem todo um entorno, né? Então, quando a gente fala em atividades culturais, a gente está vendo ali também, né, o vendedor de cachorro-quente que está no evento, né, aqueles food trucks, o guardador de carros, né, o manobrista que leva o teu carro para o estacionamento, enfim, tem um monte de gente que trabalha no entorno, né, e que esses recursos poderiam ser um grande fomento aí como parte de da nossa retomada econômica, né? Que nós estamos precisando crescer, o nosso PIB está muito baixo e o setor cultural é um setor que tem uma importância muito grande no PIB, né? De 3% a 4%, né? Então a gente está falando de fomentar a economia só, não fomentar a economia, não só fomentar o setor cultural, né? Eu sempre falo, né, Ney, dos eventos públicos que mais são criticados, né, ou que tem o aporte de dinheiro público, o carnaval é o principal deles, vamos dizer assim. Até, por exemplo, ontem, desviando um pouquinho do assunto, a gente informa que Campinas voltou a ter morte por Covid-19, aí tem os comentários nas redes sociais. Também, depois do carnaval, aí você vê que as pessoas que morreram tinham 78, 92 anos, será que elas foram pro carnaval, né? Mas eu tô citando o carnaval, que é algo que eu conheço, que se fala muito, né? Mas entra dinheiro público, e aí você já falou da questão dos empregos. E aí eu coloco uma outra situação, Ney. Quem tem um restaurante, por exemplo, precisa comprar comida para fazer os pratos. Então, para dar esses empregos, para fomentar, e a gente está falando de carnaval, que é evento grande, você imagina eventos menores de artistas que precisam, né, que às vezes vão usar um espaço público, como um teatro de arena, se fosse o caso aqui do Centro de Convivência, para dar um exemplo. Você imagina, né, você precisar desse fomento e não poder ter simplesmente por um veto totalmente sem sentido, porque não pode ter. O dinheiro público ele está em tudo, né? E tem uma outra coisa, o que se investe da pasta da cultura, ela pode voltar em imposto depois para qualquer outra pasta, para saúde, para educação, né? É exatamente isso, Marco. E vamos colocar aí mais um fator aí no que você apontou.
são recursos que são destinados à cultura, são recursos do Fundo Nacional de Cultura, quer dizer, eles já são carimbados, né, para esse fim. Eles não podem ser usados para outros fins. Então, você deixa de investir o dinheiro parado não gera movimento econômico, né? Você deixa de investir o dinheiro, deixa de fazer essa movimentação na economia, deixa de fomentar o setor cultural, né, que traz outros benefícios, né, não só econômicos, né, e tem os benefícios do setor cultural mesmo, né, da cultura em si, né, que a gente fala aqui quase todos os dias, né, e você deixa de arrecadar os impostos que vão ser gerados nessa movimentação desses recursos, né? É uma visão muito estreita mesmo do que é o setor cultural, do que ele representa e de quanto ele pode oferecer para a sociedade. Bom, e teve também o veto à Lei Paulo Gustavo, né? Que aí era uma lei específica de ajuda a quem foi prejudicado pela Covid-19 no setor artístico. Também foi algo que chegou a ser aprovado até com votos da situação, né? Até, para ser mais exato, até o filho do presidente votou a favor e depois foi vetado também, né? Mas mais uma situação aí bastante específica que também não se ajudou a cultura. Aí eu concordo com você e eu também faço uma crítica aqui. Eu acompanhei bem, né, a criação das duas leis, né? E eu acho que houve um erro aí, né, no setor cultural e na política, né, cultural. Eu acreditava que seria melhor investir todas as energias em uma única lei. Eu e grande parte do setor cultural, né? Houve realmente uma polêmica aí, né? Porque as forças se dividiram, mas o fato é que as duas foram aprovadas, né? Então, nós estamos agora sim com 2 vetos, né? A Lei Aldir Blanc, ela era um pouco mais, ela tinha uma amplitude maior no sentido em que ela é mais longa e ela prevê o fomento por um período suficiente para que o setor se reorganize. E a Paulo Gustavo era mais voltada ao atendimento emergencial mesmo, que foi um pouco o caráter... Travou? Primeiro Aldir Blanc. Voltou. Né? Ele não voltou, ele não está mais parado, mas ele ainda não voltou à sua plenitude. Então seria uma coisa mais, a Aldir Blanc 2, ela prevê essa reconstrução. Né? Mas é muito triste a gente ver, né? E tomara que o Congresso derrube os vetos, né? Vamos ver se haverá aí forças políticas para derrubar o veto, para que pelo menos uma das duas venha efetivamente a atender o setor cultural, né? Exatamente. A Aldir Blanc, ela pode ter esse veto derrubado e eu acho que está muito claro, pelo que você disse, a necessidade de se fomentar a cultura mais uma vez, de um fundo cultural, porque a gente tem que falar isso sempre, porque tem pessoas que usam essa narrativa, tira dinheiro da saúde. Nunca se tirou dinheiro da saúde para fazer cultura, certo, Ney? Certo, e olha, lembrar aqui, né, as leis brasileiras, né? As leis brasileiras obrigam que qualquer nível de governo gaste um percentual mínimo do seu orçamento com educação e um percentual mínimo com saúde. Esses recursos não podem ser mexidos. Então, quando você fala em atender um outro setor, você não está tirando da educação nem tirando da saúde. Mas a gente tem que lembrar sempre, né? A nossa sociedade, a nossa economia não vivem só de saúde e educação. Né? O governo também dá incentivos para setores específicos da indústria, do comércio, que ele julga que naquele momento estão precisando ser atendidos. Né? E só que o setor cultural parece que eles relevam esse caráter econômico, né? Quando ele está precisando ser atendido, não é necessário atender o setor cultural. Como é necessário atender a indústria automobilística, ao setor elétrico, né? Ao comércio, enfim. O governo ele tem que atender todos os setores da economia, né? E o setor cultural, neste momento em particular, é um dos mais atingidos. Sem dúvida, precisa retomar como todos os outros da economia. Ney Carrasco, grande abraço para você, é prazer tê-lo aqui, até sexta-feira que vem. Ô Marco, o prazer é meu estar com você e com os ouvintes da CBN. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem. Valeu, Ney Carrasco, 3h24.